evangelho deste domingo, dia 30 de agosto de 2020, no 22º tempo comum, é Mateus capítulo 26, do versículo 21 ao versículo 27. Neste evangelho, que se situa depois de Jesus e os discípulos terem enfrentado uma tempestade sobre o lago da Galileia. Uma tempestade que é muito mais representativa dos conflitos, dos sofrimentos da comunidade de Mateus do que um fato, mas que identificou ali a necessidade da fé, que leva ao enfrentamento da tempestade e não tremer de medo diante dela. Até que Jesus, do outro lado, com os seus discípulos e discípulas, reunindo o povo todo, se reúne em Cesareia, num lugar privilegiado de descanso dos Césares de Roma. Por isso é Cesareia. E lá tinha um buraco que a tradição dizia que era a entrada do inferno ou a saída dos demônios. Por isso ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E a igreja estava ali, reunida no seu colégio apostólico. Agora, reunido com seus discípulos deste outro lado do lago da Galileia, depois de ter perguntado a eles quem o povo diz que ele é, e cada um responde de um jeito, até que Pedro dá a resposta fundamental, que na verdade é uma declaração de fé profundamente teológica. Tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus é o Messias. Esta é a declaração: Jesus é o Messias. O Messias esperado pela humanidade. O Messias de quem a humanidade tem fome, tem sede, mesmo sem saber. O Messias dos palestinenses, dos galileus, dos nazarenos, dos judeus, da humanidade inteira. E agora ele mostra o caráter desse Messias. Como é esse Messias? O que faz esse Messias? Quais os enfrentamentos desse messianato? E ele diz, então, de acordo com a narrativa de Mateus, no capítulo 16, no versículo 21, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. É aí que desembocaria o messianato de Jesus, com muito sofrimento. Superlativo muito aqui, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei. Quer dizer, Jesus ia a Jerusalém sabendo que iria sofrer, mas não era por causa de um atropelamento de camelos, como diz o Frei Beto, nem por causa de uma hepatite doente num hospital, nem por causa de um câncer, nem por causa de uma lepra, daquelas que ele curou em muitas e muitas e muitas pessoas com quem encontrou. Nem sofreria por causa de um acidente qualquer que lhe traria dor física. Não, o sofrimento de Jesus é muito mais, infinitamente mais do que hoje, por exemplo, sofre alguém com o coronavírus. O sofrimento de Jesus ocorreu tendo como causa a coisa mais impressionante que pode acontecer ao ser humano. O sofrimento de Jesus foi causado por religiosos.
de quem ele esperava a proteção, como se dá a entender nas entrelinhas do texto. De quem ele esperava respaldo, de cuja instituição, templo, instituição ensino, instituição culto, ele esperava solidariedade. Mas não. O que ele encontrou? Sofrimento de parte dos anciãos, dos encarregados da religião no templo, dos mais velhos, das lideranças da religião, das lideranças do culto, dos sumos sacerdotes, as máximas autoridades do templo, e dos mestres da lei, aqueles que interpretavam o Velho Testamento, por parte daqueles que interpretavam os profetas, por parte daqueles que interpretavam a velha aliança. Esses causariam muito sofrimento a Jesus. Como causaram. Por quê? Porque os mestres da lei, os sumos sacerdotes, os anciãos, se associaram ao poder econômico e político do Império Romano para crucificar Jesus. Jesus foi caluniado pelos anciãos, pelos mestres e pelos sumos sacerdotes e entregue para ser morto. Foi caluniado para o império, foi caluniado para o estrangeiro, foi caluniado para a ocupação militar, para a intervenção militar por parte de Roma, foi caluniado por aqueles que invadiam a cultura judaica e massacravam o povo. Essa foi a causa do sofrimento de Jesus. Mas por que ele teria que sofrer assim, desse jeito? Por que não o compreendiam? Porque ele enfrentou os poderosos, enfrentou aqueles que causavam a lepra, enfrentou aqueles que causavam a fome, para quem ele teve que repartir pães e peixes, enfrentou aqueles que causavam a discriminação contra as mulheres, ao lado de quem ele sempre se colocou. Enfrentou aqueles que desprezavam as crianças, inclusive com Herodes mandando matá-lo quando ele tinha menos de 2 anos, matando muitos outros meninos. Porque ele enfrentou aqueles que passam de largo pelo homem ferido na estrada, porque tem um dever a cumprir no templo. Foi a esses que Jesus enfrentou. Sem se desviar, sem baixar a cabeça, sem se acovardar. Isso foi tão surpreendente, tão forte. Essa consciência bateu tão profundamente nos seus discípulos que, representando o colégio discipular e a comunidade de Mateus, São Pedro, o líder dessa comunidade, foi destacado para dizer a Jesus: Deus não permita tal coisa. Chamou Jesus para um lado, sabe, né? Chamou Jesus para um lado. Deus não permita tal coisa, Senhor. Que isso nunca te aconteça. Esperava-se o que de Jesus? Que Jesus abraçasse Pedro e dissesse: tá bom, Pedro, tá bom. Já que tu pedes em nome da comunidade, eu vou me acovardar. Eu vou trair a minha missão. Eu vou deixar que continue a fazer com o nosso povo que vem fazendo há séculos. Como tu, Pedro, eu serei um covarde. Serei um frouxo. Não, a resposta de Jesus foi essa: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. As coisas de Deus eram para que ele fosse lá enfrentar. Mesmo enfrentar o poder religioso, o poder econômico, o poder imperial de Roma, que vinha destruindo a humanidade na Palestina. Isso era de Deus.
ou dos homens era fazer o sofrimento que provocavam e provocariam e provocaram em Jesus. E era isso que Pedro ainda escutava. E era disso que Pedro tinha medo. Do mesmo modo como ele teve medo da tempestade, agora tem medo da cruz. Tem medo do julgamento. Tem medo das chicotadas. Tem medo de Judas. E isso é coisa, segundo o que diz Mateus, é coisa de Satanás, é coisa de inimigo, é coisa daquele que vem para dilapidar, obstaculizar, torpedear a missão de Jesus, que é Messias. E aí Jesus disse, olha, se alguém quer, se dirigindo aos seus discípulos, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida. Jesus pediu a Pedro, pediu aos seus discípulos, pediu e pede a todos nós que façamos o mesmo que ele fez. Enfrentemos a cruz, não nos atemorizemos nem com a tempestade, com a cara feia do tempo em alto mar, em alto lago, ou com a cara feia dos poderosos que ameaçam. Nem com seus chicotes, nem com as patadas de seus cavalos, nem com as suas bombas de gás lacrimogêneo, o gás de pimenta, nem com as suas bombas nucleares, nem com nada. Mas que tomemos a nossa cruz. E que cruz é essa? Mateus narra que Jesus vem ensinando desde cedo que nós somos ao mesmo tempo trigo e joio. Nós somos um cruzamento de bem e de mal. Esta cruz pesa em nós e nos divide. Nós somos o Pedro que impunha, o discípulo que impunha a espada para cortar uma das orelhas de um soldado, corajosos, ousados, mas equivocados na ação, confusos na ação. Mas também somos o Pedro covarde que nega Jesus 3 vezes ao ponto de dizer que nunca tinha visto, ou tinha visto, não o conhecia. Nós somos o discípulo ousado e somos o discípulo covarde. Isso é uma cruz. Isso nos divide. Isso nos faz ser o que não somos. Faz ser o que Jesus não quer que sejamos. Discípulos dele que olham e enxergam nele alguém que enfrenta o poder estabelecido, mesmo que isto custe muito sofrimento. Nós somos aqueles que têm medo de afundar e afundamos. Mas nós somos aqueles que pedem, que gritam para o mestre, como Pedro gritou no alto lago: Mestre, salva-me porque eu afundo. Nós somos aqueles que pedimos, que gritamos, que levantamos a nossa voz e em nome das vozes dos outros, salva-me! E lutamos também para salvar os outros. Nós somos essa cruz. E é ela que nós temos que carregar, nos negando a nós mesmos, debaixo de todas essas cruzes que se conflitam dentro de nós e desfazem a nossa coragem, a nossa fé como discípulos e discípulas de Jesus. O Jesus que seguimos carregando as nossas cruzes é este Jesus que diz que ia sofrer. Não é o Jesus da glória, o Jesus da vanglória ou da glória vã. Não é o Jesus dos aplausos e dos louvores. Não é o Jesus dos corais. Não é o Jesus do trono. É o Jesus que enfrenta os saduceus, os fariseus
os mestres da lei, os sumos sacerdotes e todos aqueles que fazem o seu povo sofrer. E seu povo não é o povo de igreja só, é o povo, a humanidade sofrer. Seguir Jesus e assumir esta mesma missão cujo messianato é distribuído e compartilhado conosco. Para ressuscitarmos com ele, como ele avisou que ressuscitaria no terceiro dia. Faria a sua Páscoa no terceiro dia. Se libertaria no terceiro dia. E que depois viria na glória do seu Pai, com seus anjos, para acolher aqueles que são discípulos e discípulas dele, que carregam as suas cruzes e não ficam a lamentar pela estrada os tropeços, as pedras que machucam os dedos e cravam os pés e que sangram nos ombros em forma de cruz. Que isso aconteça contigo, meu irmão, minha irmã, que isso aconteça conosco. Que nós sejamos estas pessoas capazes de enxergar este Jesus que enfrenta o sofrimento sem se acovardar, sem se atemorizar, sem baixar a cabeça, sem se contentar com louvores, mas se realizar no serviço de quem carrega a cruz e enfrenta tudo o que nos massacra. Que Ele te abençoe, nos abençoe e nos faça seus discípulos e suas discípulas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.